Hello, students! Na aula de hoje, a aula 4B, nós vamos falar sobre alguns assuntos. E o primeiro desses assuntos é uma comparação entre how, como, e what like, que é uma expressão nova, que também significa como. Vejamos. How significa como, com sentido para estado, modo, maneira. Portanto, utilizaremos ele para perguntar coisas como está, como estão, como você está. Esse como é how. Portanto, how are you? How are you? Já what like. Essas duas palavras, what like, também significam como. Mas o sentido não é de modo ou estado, mas sim descrição. Portanto, com what like, perguntaremos como é, como são. Iniciamos a pergunta com what e encerramos com like. E isso quer dizer como, para descrição. Portanto, como você é? Notem que é descrição. Estou perguntando sobre característica. Então fica what are you like? What are you like? Se eu quisesse perguntar como ele é, seria com what like, porque é descrição. Então, what is he like? E devemos ficar atentos também ao fato de que, como é uma pergunta, colocamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito, no caso, you. Compare. Como estão as crianças? How are the children? Crianças. Children. Notem que minha pergunta é uma pergunta sobre estado. Portanto, esse como é how. How are the children? Mas se eu perguntar como são as crianças? Essa pergunta é uma pergunta sobre descrição. Então, nesse caso, esse como não pode ser how, que é para estado ou modo, mas sim what like. Começamos a pergunta com what e encerramos com a preposição like, ficando what are the children like? E no caso, o verbo to be, are, vem imediatamente antes do sujeito, que no caso é the children, as crianças ou elas. Veja a diferença nas respostas. How is she? Estou perguntando como ela está, porque how é como para estado, modo. Você me responde. She is fine. Ela está bem. Fine. Mas se eu perguntar, what is she like? Estou perguntando como ela é, em vez de como ela está. Lembrem que o verbo to be significa ser ou estar. Nesses dois exemplos aqui, nós vamos perceber que no primeiro exemplo o verbo to be significa estar por causa do how e no segundo exemplo significa ser por causa do what like. Respondo. She is tall and beautiful. Ela é alta e bonita. Tall and beautiful. É um assunto bem tranquilo. Vejamos agora how seguido de um adjective. Observe. Quão importante ele é para você? O pronome interrogativo how, como, para modo ou estado, seguido de um adjetivo, ele passa a significar quão. Então, quão importante, how important is he for you? Notem que é uma pergunta, portanto, o verbo to be, is, vem antes do sujeito, he. How important is he for you? Para você, for you.
Um outro exemplo. Quão difícil o inglês é? Notem que essas perguntas com quão, elas são perguntas de intensidade. Eu quero saber a intensidade dessa característica, desse adjective. Quão difícil o inglês é? Portanto, how difficult is English? Mais uma vez, o verbo to be antes do sujeito, que nesse caso é English. Compare. Como está seu inglês? É uma pergunta de estado, modo. Portanto, esse como é how. How is your English? Mas se eu perguntar quão bom é o seu inglês, já sei que esse quão também é how. Mas eu tenho, após ele, um adjetivo. No caso, how good is your English? How good is your English? Notem que your, seu, eu não utilizo o artigo the. O seu, basta dizer your. Porque lembrem-se que na lição 2a, a lição em que aprendemos o uso dos artigos definidos e indefinidos, nós vimos que o artigo the, o, a, os, as, ele não é utilizado antes de pronomes possessivos, como my, your e todos os demais. Perguntamos a idade e a altura de alguém ou algo desta forma também, utilizando quão, how. Por exemplo, quantos anos você tem? Na verdade, eles perguntam quão velho você é. Parece uma pergunta grosseira, não? Mas é dessa forma mesmo. Quão velho você é? Portanto, how old are you? E notem o verbo to be antes do sujeito, you, porque é uma pergunta. Em momento algum eu disse que o verbo to be é colocado no início da frase. Eu disse que ele é colocado imediatamente antes do sujeito. Isso pode ou não ser o início da frase, da oração no caso. Qual a sua altura? É como se disséssemos quão alto você é. Portanto, how tall are you? How tall are you? É bem fácil. Vamos aprender agora sobre o diminutivo em inglês. O diminutivo. Só é possível fazer diminutivo com substantivos. Porque quando eu digo casinha, isso tem a ver com tamanho e não com intensidade. Eu digo um carro, a car. A little car, um carrinho. Percebemos então que o diminutivo é feito com little, que significa pequeno. Então, little car, carrinho. A boy, um garoto. A little boy, um garotinho. Um garoto pequeno, um garotinho. A little boy. Muito fácil isso. Mas notem que eu estou utilizando o little com car, com boy, que são substantivos. Então, a relação é de tamanho. Mas se eu quiser dizer bonitinho, já não tem a ver com tamanho. Tem a ver com intensidade. Muito bonito ou não tão bonito, dependendo do tom que eu uso. Só é possível utilizar os intensificadores ou intensifiers com adjetivos, porque a relação é de intensidade. Vamos apresentar então os principais intensifiers ou intensificadores que nós temos. Já conhecemos o very, que significa muito. Ele é utilizado, obviamente, com adjetivos. Very beautiful, muito bonita. Very important, muito importante. Temos esses 4 intensifiers, que têm basicamente o mesmo sentido, a mesma ideia, que são pretty, fairly, rather e quite. Repeat. Pretty, fairly, rather, quite. Eles têm um sentido de bem. Por exemplo, bem jovem, pretty young. Bem bonita, pretty beautiful.
bem importante, fairly important, ou pretty important, ou quite important. Você pode escolher livremente qualquer um dos quatro, porém, o mais frequente é utilizarmos o pretty. Temos aqui somewhat. Somewhat significa um tanto, meio. Portanto, um tanto jovem. Somewhat young. Um tanto difícil ou meio difícil. Somewhat difficult. Bem difícil, pretty difficult. Muito difícil, very difficult. Temos aqui também o so, tão, so beautiful, tão bonita, so intelligent, tão inteligente. E por fim, a little, um pouco. Esse little aqui é um advérbio de intensidade. Na verdade, um advérbio de quantidade, little. Ok? E essa expressão, a little, é um intensificador, um intensifier. Então, a little difficult, um pouco difícil. A little young, um pouco jovem. She is young. Ela é jovem. She is very young. Ela é muito jovem. She is pretty young. Ela é bem jovem. Poderia ser she is fairly young. Ou she is quite young. Seria a mesma coisa. She is somewhat young. Ela é um tanto jovem. Ou não tão jovem. Somewhat young. She is so young. Ela é tão jovem. So young. She is a little young. Ela é um pouco jovem. A little young. Um pouco jovem. Não confundam esse little do a little, um pouco, com o little pequeno, que nós utilizamos para fazer diminutivo. Little car, carrinho. A little young, um pouco jovem. Percebemos a diferença aí, porque no a little utilizamos um adjetivo. Já no little, utilizamos um substantivo. He is tall. Ele é alto. He is very tall. Ele é muito alto. He is quite tall. Ele é bem alto. Ou he is pretty tall. Ou he is fairly tall. He is somewhat tall. He is somewhat tall. Ele é um tanto alto. Não tão alto. He is so tall. He is so tall. Ele é tão alto. So tall. He is a little tall. Ele é um pouco alto. A little. Um pouco. Muito fácil isso. Observe. O garotinho é bem inteligente. Garotinho é um diminutivo, até porque estamos com um substantivo que é garoto. The little boy. Lembrem que diminutivo nós fazemos com little. The little boy is pretty intelligent. Bem inteligente. Pretty intelligent. Repeat. The little boy is pretty intelligent. Se quiséssemos colocar essa oração na interrogativa, ficaria: Is the little boy pretty intelligent? E na negativa ficaria: The little boy is not
pretty intelligent. Um outro exemplo aqui. A casinha é um tanto cara. Casinha é um diminutivo porque temos o substantivo casa. The little house is somewhat expensive. The little house is somewhat expensive. Se quiséssemos colocar na interrogativa, ficaria: Is the little house somewhat expensive? E para negarmos, the little house is not somewhat expensive. Estamos usando is porque o sujeito the little house equivale a it, ela. Note as perguntas e respostas. What is your car like? Repeat. What is your car like? Lembrem-se que quando começarmos com what e terminarmos a pergunta com like, esse what like significa como para a descrição, portanto, como é seu carro. Eu respondo, it's pretty expensive and comfortable. It's ou it is pretty expensive, bem caro, and comfortable. E confortável. Um adjetivo novo pra gente. Comfortable. Confortável. Notem que a minha pergunta, what like, como para descrição, é uma pergunta que eu posso responder com intensifiers. No caso aí, eu estou utilizando pretty, bem caro, pretty expensive. Note ainda as perguntas e respostas, como por exemplo, how famous is she? Já sabemos que o how, seguido de um adjetivo, como por exemplo o famous, famoso, famosa, ele passa a significar quão. How famous is she? Quão famosa ela é? Notem que é uma pergunta de intensidade, portanto, she is somewhat famous. Ela é um tanto famosa. Repeat, she is somewhat famous. Um tanto famosa. Note a diferença de sentido. Se eu disser, o garotinho é gordinho, eu posso utilizar dois tons em português e digo, o garotinho é gordinho. Ora, o sentido é de bem gordo, muito gordo. Portanto, the little boy is pretty fat. Esse gordinho não é diminutivo, porque gordo não é substantivo. E lembrem-se que diminutivo só pode ser feito com substantivos, porque tem a ver com tamanho. Quando eu digo gordinho, isso é intensidade. Portanto, preciso utilizar um intensifier. Como eu usei o tom gordinho, o sentido é de bem gordo. Portanto, pretty fat. Mas se eu dissesse, o garotinho é gordinho, ou seja, não tão gordo, um tanto gordo, gordinho. The little boy is somewhat fat. The little boy is somewhat fat. Notem, pretty fat, bem gordo ou gordinho. Já somewhat fat, gordinho, ou seja, um tanto gordo. Nós vamos graduar a intensidade dos adjetivos com esses intensifiers, pretty ou somewhat, além, é claro, de mudarmos o tom. The little boy is pretty fat. The little boy is somewhat fat. Ok? Para finalizarmos a explicação, vejamos os nossos verbos de hoje. Today's verbs. O primeiro deles é o verbo to feel. Repeat. To feel. Sentir ou sentir-se. Então, I feel, eu sinto, ou eu me sinto. You feel, você sente, ou você se sente. Eu me sinto bem feliz com meu inglês. Notem, bem feliz. I feel
Pretty happy. Feliz. Happy. With my English. A preposição com é a palavra with. Repeat. I feel pretty happy with my English. Nosso segundo verbo é o verbo to choose. Repeat. To choose. Escolher. Eles escolhem casinhas lindas. Notem, casinhas. São casas pequenas. Portanto, é um diminutivo, até porque temos aí o substantivo casa. They choose beautiful little houses. Casinhas, little houses. O adjetivo lindas, beautiful, vem antes de little houses. E para finalizarmos a explicação, nós temos o nosso último verbo de hoje, o verbo to understand. Repeat, to understand. Entender. Eu digo, eu entendo, I understand. Você entende, you understand. Se eu quiser dizer entenda, understand. Você entende muito bem. You understand very well. Very well. Muito bem. Esse bem, well. Repeat. You understand very well. Agora você está pronto para fazer seus exercícios. O professor está presente para tirar suas dúvidas e corrigi-lo assim que você terminá-lo. Caso deseje informações adicionais, contate-nos acessando www.dynamic1ano.com.br. Bye and see you next class.